Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Ronaldo novamente com vocês e essa é mais uma aula de teoria da computação. Nessa aula nós iremos falar sobre formas sentenciais e derivação e também vamos dar uma definição formal de gramática, ok? Então vamos à nossa aula. Bom, então vamos começar a nossa terceira aula aí do curso de teoria da computação, né? Nessa aula nós iremos falar sobre derivações, formas sentenciais e vamos dar uma definição do que é uma linguagem gerada por uma gramática. Bom, então vamos considerar a gramática G1 do último slide da aula anterior, né? A gente lembra que essa gramática ela tem um conjunto N, né, de não terminais. No caso, ela só tem um único não terminal, que é o não terminal A, né? Ela tem um alfabeto, sigma, que é o conjunto dos terminais da gramática, né? Nós temos dois terminais, A e B. O símbolo inicial é A. E temos duas regras de produção aqui. A levando em Azinho, Bzinho. E A maiúsculo, né? Levando em Azinho, Azão, Bzinho. Tá? Então afirmamos que essa gramática ela vai gerar a linguagem L de G1, né? Então L de G1 é a linguagem gerada pela gramática G1, né? E essa linguagem vai ser cadeias da forma A elevado a I, B elevado a I, com I maior que zero. I maior que zero, né? A gente entende que é I valendo 1, 2, 3, 4, até o infinito, ok? Então, para ver isso, precisamos ver como essa gramática gera a cadeia AB, né? A cadeia AB acontece quando I é igual a 1, né? Porque aí eu tenho a I valendo 1, né? Aqui e aqui, então eu tenho AB, certo? Isto é a cadeia A1B1, né? Com I valendo 1, né? Para gerar essa cadeia, basta aplicar a regra de produção Azão levando em Azinho Bzinho, né? Se eu aplicar somente essa regra de produção aqui, eu vou estar gerando a cadeia A1B1, certo? Então a gente diz que A deriva, né, a AB, certo? O que significa esse símbolo aqui? Significa derivação, tá? Derivação em quantos passos? Em um passo, tá? Então, apliquei a regra de produção Azão levando em Azinho, Bzinho, né? Somente apliquei uma regra de produção, então somente fiz um passo de derivação, logo A1B1 igual a AB. Esse AB aqui pertence à linguagem gerada pela gramática G1, tá? Podemos escrever também, né, que o símbolo inicial azão, ele derivou em zero ou mais passos, tá? Então essa derivação aqui em que eu coloco o símbolo asterisco sobre ela, né, significa que eu fiz a derivação, né, da cadeia. Quando eu falo cadeia, eu falo apenas símbolos terminais, né? Então o símbolo inicial A gerou a cadeia AB, né, com zero ou mais passos, né? Como eu tenho um único passo aqui, eu posso também dizer que a Azão gerou, através de um único passo aqui, um ou mais passos, né? Então esse mais significa um ou mais passos. Então a Azão gerou, através de um ou mais passos, a cadeia Azinho, Bzinho, tá? Se desejarmos gerar a cadeia AABB, né, que a gente pode representar também por A2B2, né, ou seja, AI, BI com I valendo 2, como que a gente faz? Basta aplicar a segunda regra, né, e depois a primeira. Né? Então, se você se recorda, né, a segunda regra é essa daqui, a gente não numerou, mas eu estou dizendo para vocês, né, que essa daqui é a segunda regra e essa daqui é a primeira regra. Né? Então, aplicando a segunda regra aqui, que é azão, né, azão levando em azinho, azão, bezinho, né, eu digo que azão derivou azinho, azão, bezinho. Tá? Azinho, azão, bezinho é uma forma, tá, que tem terminais e não terminais, né, misturados. Então, essa forma aqui a gente chama de forma sentencial. Né? E depois eu posso substituir esse azão aqui por azinho, bezinho aqui. Tá? E quando eu faço isso, eu gero uma cadeia que só tem uma forma, né, que só tem terminais. Né? Então, essa forma que só tem terminais eu chamo de cadeia ou sentença. Tá? Então, eu digo que o azão, através de zero ou mais derivações, derivou a cadeia azinho, bezinho. Né? Ou A, através de uma ou mais derivações, derivou
Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Aqui está errado, tá? Aqui é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, né? Então, A2B2, que é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, pertence a L de G1, né? E se eu quiser gerar essa cadeia aqui, ó, Azinho, 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 Bzinho, 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 que é A3B3, né? Ou seja, a IBI com I valendo 3, tá? O que eu faço aqui? Né? Basta aplicar a segunda regra 2 vezes, né? E depois a primeira regra. Então, eu aplico, né, a segunda regra de produção, que é essa daqui, né? Aplico essa regra 2 vezes aqui, tá? Então, vou ter Azão levando em Azinho, Azão, Bzinho. Vou substituir o Azão por Azinho, Azão, Bzinho. Então, vai ficar Azinho, Azinho, Azão, Bzinho, Bzinho, tá? E depois eu vou utilizar, né, a primeira regra de produção, que é essa daqui, né? Substituindo esse Azão aqui por Azinho, Bzinho. E eu vou ter essa cadeia aqui, Azinho, 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 Bzinho, 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 né? Ou seja, né, eu posso dizer que A derivou com 0 ou mais passos, né? Azinho, 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 Bzinho, Bzinho, Bzinho. Ou A derivou, né? Aqui está errado de novo, né? Com 1 ou mais passos, Azinho, Azinho, Bzinho, 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 né? Que é A3B3, né? Então, A3B3 pertence a L de G1. E assim sucessivamente você pode, né? Se você aplicar a regra 2 n-1 vezes, né, você vai dizer que o Azão, né, derivou com 0 mais passos a n-1, Azão bn-1, né, ou o A derivou, né, com 1 ou mais passos a n, né, com n maior que 2 aí, né, maior ou igual a 2, né, então o A derivou com 1 ou mais passos a n-1, Azão bn-1, e quando você substitui a regra 1, né, o seu A vira aqui Azinho, Bzinho, né? Então, eu tenho N-1 mais 1, N, né? B vezes N menos 1 vai dar B, certo? Então, eu vou ter aqui a NBN, então A derivou a NBN, né? Então, a gente pode dizer que o símbolo inicial, ele deriva, né? Com 0 ou mais passos, né? A NBN, ou A deriva com 1 ou mais passos a NBN, né? Então, podemos notar que a formação das sentenças pela regra de produção, né? Ou seja, a formação das sentenças aplicando regras de produção e chegando numa cadeia de terminais aqui, né? Vai ser do tipo ANBN. Né? Então, podemos dizer que a linguagem gerada por B1 será o conjunto L de G1 igual a IBI com I maior que 0, ou seja, I símbolos A's, né? Seguido por I símbolos B's com I positivo. Tá? Então esse foi o primeiro exemplo aqui, né? A gente chama essa gramática de G1, tá? E a gente pode definir aqui o que vem a ser a derivação, né? Então a derivação é uma operação de substituição efetuada de acordo com as regras de produção da gramática, né? As relações de derivação e derivação imediata entre cadeias de símbolos da gramática G, ou G1 ou G2, a gramática que você quiser, denotadas por essa setinha ou setinha asterisco, né? São denotados por essa setinha ou setinha asterisco. Essa setinha aqui a gente usa quando você só tem uma derivação. Essa setinha aqui quando você tem 0 ou mais derivações. Tá? Então, o primeiro tipo é também chamado de derivação em um único passo. Esse daqui é uma derivação em um único passo. E o segundo, derivação em 0 ou mais passos. Você deve estar se perguntando, mas como assim derivação em 0 ou mais passos? Né? É porque simplesmente você pode estar repetindo a cadeia. Tá? Então, se você repetiu a cadeia, você não aplicou nenhuma regra de derivação, você está derivando em 0 passos. Então, você não tem derivação. Né? E se você usar a setinha mais, você tem no mínimo uma aplicação de uma regra de produção. Tá? Então, a gente falou também sobre formas sentenciais. Né? Então, formas sentenciais são a cadeia vazia, os símbolos terminais ou não terminais, ou justaposições de símbolos terminais e não terminais da gramática. Né? Então, as formas sentenciais a gente normalmente denota por letras gregas, né? Então, uma forma sentencial alfa é um elemento de N união com sigma asterisco, né? Isto é, alfa pertence a N união com sigma asterisco, mas N união com sigma a gente viu que é vocabulário, né? Então, alfa pertence ao fecho do vocabulário, né? Onde vocabulário é a união de terminais, né? Que são representados aqui por sigma,
com não terminais que a gente está representando aqui por N, né? Vamos entender isso melhor, né? Para entender isso, nós vamos considerar a gramática G1 dos slides anteriores, tá? Então, a gramática G1, na gramática G1 a gente tem os não terminais, a gente tem sigma, que é o conjunto dos terminais, tá? A gente tem as regras de produção P, tá? E o símbolo inicial S, tá? Então, a gente lembra aqui que o conjunto dos não terminais é um conjunto unitário, só tem o símbolo A. O conjunto dos terminais tem A e B, o símbolo inicial é A, né? A pertence aos não terminais, né? Lembrando. E nós temos duas regras de produção, Azão levando em Azinho e Bzinho, e Azão levando em Azinho, Azão, Bzinho, tá? Vamos lá. Então, quem que é o vocabulário da nossa gramática, tá? É o conjunto de não terminais, que é um conjunto unitário contendo somente o não terminal A, né? Unido com o conjunto sigma, que é composto pelos terminais que são Azinho e Bzinho aqui, tá? Então eu tenho aqui Azão, Azinho, Bzinho, isso aqui forma o vocabulário da minha gramática, tá? Então nós vamos fazer agora o fecho do vocabulário. Como é que a gente faz o fecho do vocabulário? Lembra da definição que a gente deu de fecho de um conjunto na aula passada. Então o fecho do vocabulário é o vocabulário elevado, é o conjunto vocabulário elevado à zerésima potência, tá? Zeroésima potência, unido com o vocabulário elevado à primeira potência, unido com o vocabulário elevado à segunda, unido com o vocabulário elevado à terceira, assim ad infinito, né? Por definição, o vocabulário elevado à zeroésima potência, tá, vai ser o conjunto contendo a cadeia vazia, tá? O vocabulário elevado à primeira potência vai ser o próprio vocabulário. O vocabulário elevado ao quadrado é o produto do vocabulário por ele mesmo. Então é azão, 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 azinho, azão, bezinho, né? Fiz o azão aqui com todo mundo. Aí eu faço o azinho com todo mundo, ó. Azinho, azão, azinho, 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 bezinho. Depois eu faço o bezinho aqui com todo mundo, ó. Bezinho, azão, bezinho, azinho, bezinho, bezinho, tá? Aí para obter o vocabulário elevado à terceira potência, eu multiplico o vocabulário pelo vocabulário elevado à segunda potência. Eu vou ter o vocabulário elevado à terceira potência, que é esse conjunto gigante aqui. Vocês podem fazer aí como exercício, tá? E aí, unindo esses três conjuntos aqui, eu tenho o vocabulário, o fecho do vocabulário, tá? Então, o fecho do vocabulário é esse conjunto grande aqui, tá? Então, vamos observar o seguinte, ó. Os lados direito e esquerdo de cada uma das regras de produção contém formas sentenciais, né? Então, por exemplo, eu posso dizer aqui, ó, que o azão é uma forma sentencial, azinho, bezinho é uma forma sentencial. Aqui também, ó, azão é uma forma sentencial, azinho, azão, bezinho, né, é uma forma sentencial. E aí você pode identificar três formas sentenciais. Você tem a forma sentencial alfa, que é o azão, a forma sentencial beta, que é o azinho, bezinho, e a forma sentencial gama aqui, que é o azinho, azão, bezinho, né? Essas três formas sentenciais, elas estão contidas em V asterisco, que é o fecho do vocabulário, tá? Então veja que o alfa, que é azão, ele está contido no fecho do vocabulário. O beta, que é azinho, bezinho, em cinza aqui, também está contido no fecho do vocabulário. O gama, que é azinho, azão, bezinho, né, também está contido no fecho do vocabulário. Então nas regras de produção, as regras de produção são sempre alfa elevado em beta, onde alfa e beta pertencem ao fecho do vocabulário. É quase isso, né? Você poderia ser tentado a dizer, né, que se alfa pertence ao fecho do vocabulário, beta pertence ao fecho do vocabulário e gama pertence também ao fecho do vocabulário, você poderia ser tentado a dizer, né, que as regras de produção são sempre da forma alfa levando em beta, né, com alfa pertencente ao fecho do vocabulário, né, e beta pertencente ao fecho do vocabulário. Acontece que o alfa ele não pode ser cadeia vazia. Lembra que a gente viu a definição de gramática na aula passada? A cadeia vazia não pode levar em alguma coisa, né? Então, devemos lembrar um detalhe. Pela definição de gramática, a alfa não pode ser a cadeia vazia, pois, caso contrário, teríamos epsilon, que é a cadeia vazia, levando em algo o que é proibido pela definição de gramática, né? Então, numa regra de produção alfa levando em beta, o alfa pertence ao fecho positivo do vocabulário. Lembre-se que o fecho positivo não vai estar incluindo a cadeia vazia, tá? Inclui todas essas outras formas sentenciais aqui, menos a cadeia vazia, tá? E o beta,
ele vai pertencer ao fecho do vocabulário. Então, beta pode ser a cadeia vazia, tá? Então, beta pode ser a cadeia vazia. Como que a gente define derivação de maneira formal? Bom, a gente tem a derivação em um passo, né? Você tem uma regra de produção do tipo alfa levando em beta, né? Então, essa regra aqui pertence a P, né? P é o conjunto de regras de produção, né? No caso do nosso exemplo aqui, tá? O P, né? É A levando em AB, Azinho, Bzinho, e a Azão levando em Azinho, Azão, Bzinho, tá? Então, a gente tem essas duas regras de produção aqui. Aqui a gente está falando de forma genérica, né? A levando em beta, alfa levando em beta, pertencente a P. Então, isso aqui é uma regra de produção, tá? Aí a gente tem gama e delta, que são formas sentenciais pertencentes ao fecho do vocabulário, né? Então, se você tem uma coisa assim, ó, o alfa entre gama e delta, né? Nota que o gama e o delta eles podem ser cadeia vazia, né? Então, você teria alfa, tá? E a derivação consiste no seguinte, você substituir o alfa pelo beta nessa cadeia aqui, gama, alfa, nessa forma sentencial, gama, alfa, delta, tá? Então, quando você faz isso, você vai ter uma forma sentencial, gama, beta, delta, tá? Então, isso daqui é definido como derivação em um passo, tá? Se trocarmos a cadeia de terminais e não terminais alfa pela cadeia de terminais e não terminais beta, a gente fez uma derivação e essa derivação foi uma derivação em um passo, tá? E como que a gente define derivação em 0 ou mais passos, né? A gente vai considerar somente as cadeias αi e αi mais 1. Então, na derivação de 0 ou mais passos, a gente troca αi por αi mais 1. αi mais 1 pode ser trocado por αi mais 2, né? αi mais 2 por αi mais 3, né? Então, cada um dos αi pertence ao fecho do vocabulário, né? Para ir variando de 1 até n. E partindo de α1, temos que α1 leva em αj, né? Para j entre 1 e n. Então, nesse caso, né, temos uma derivação em 1 ou mais passos, onde cada passo de derivação trocamos o símbolo αj pelo símbolo αj mais 1. Né? E a gente representa apenas a última derivação aqui no caso, usando a setinha asterisco, né? Ou seja, αi levando em αj. Tá ok? Então, essa é a definição formal de derivação. Então, a relação de derivação imediata relaciona duas cadeias quando a segunda é obtida da primeira pela aplicação de exatamente uma regra de produção. Então, quando você colocou isso aqui sem nada, você diz que você aplicou apenas uma regra de produção, ou seja, pela substituição do lado esquerdo de alguma produção pelo seu respectivo lado direito na cadeia de símbolos da gramática. Já essa relação de derivação aqui, ó, que é setinha asterisco, tá? Relaciona duas cadeias, onde a segunda é obtida da primeira pela aplicação de um número qualquer de produções, inclusive nenhuma. Você pode simplesmente repetir a cadeia e colocar esse símbolo aqui, tá? Temos também a derivação em 1 ou mais passos, né? Então, nessa derivação aqui, quando você coloca o mais, você quer dizer para quem está lendo que você usou pelo menos um passo de derivação, ou seja, que você aplicou uma regra de produção apenas, tá? Que garante pelo menos uma substituição, ou seja, a aplicação de uma regra de produção, ok? Então, com isso, né, com a definição de derivação, né, a partir da definição de derivação, a gente já pode definir o que é a linguagem gerada por uma gramática, tá? Então, se você tem uma linguagem, né, G, né, que tem não terminais, terminais, regras de produção e o símbolo inicial, a linguagem gerada por essa gramática, que a gente vai denotar por L de G, é o conjunto de cadeias de símbolos do alfabeto terminal que podem ser obtidos pela relação de derivação, né, a partir do símbolo inicial S da gramática. Então veja que o W, se S, né, deriva W, né, e W só contém símbolos terminais, tá? Então W é uma cadeia de LG, é isso que está dizendo aqui, tá? Então o que é L de G? É W pertencente a sigma asterisco, ou seja, W só tem símbolos terminais, e o símbolo inicial deriva W, né? Deriva W através da aplicação de 0 ou mais produções aqui, tá? Então são todas as cadeias geradas a partir do símbolo inicial, todas as cadeias terminais
geradas a partir do símbolo inicial, que é S. Tá? Então, isso é a definição da linguagem gerada por uma gramática. Tá? Então, a gente precisa diferenciar o que é sentença e forma sentencial. Tá? Quando a gente fala de sentença ou cadeia, tá? Ou seja, uma cadeia de símbolos terminais que pertence a LG, a gente está falando somente de símbolos terminais. Tá? Então, sentença ou cadeia, você fala apenas de símbolos terminais. Ou seja, X é uma sentença ou cadeia de LG, C e só C, S deriva X, tá? A partir da aplicação de uma ou mais regras de produção, e X pertence a sigma asterisco, que é o fecho do alfabeto. Tá? Uma cadeia de símbolos da gramática, ou seja, uma cadeia que tem símbolos do vocabulário, que podem ser terminais ou não terminais, que foi obtida pela relação de derivação a partir do símbolo reservado, que é o símbolo inicial da gramática, será chamada de forma sentencial da gramática, se e só se. Tá? Então, forma sentencial, mas não forma sentencial do vocabulário aqui. Forma sentencial da gramática. Então, você tem esse da gramática aqui, salientando que essa forma sentencial ela vai ser forma sentencial da gramática, se e só se o símbolo inicial derivar essa forma sentencial, que a gente está chamando de alfa, né, a partir da aplicação de 0 ou mais regras de produção, e alfa pertence ao fecho do vocabulário da gramática. Tá? Então, essa é a diferença entre cadeia ou sentença e forma sentencial. Forma sentencial, você pode ter símbolos terminais ou não terminais. Ok? Bom, vamos então dar mais exemplos de gramáticas aqui, né? Vamos supor agora que eu quero projetar uma gramática G2, né, que gere a linguagem A elevado a N, B elevado a M, C elevado a P, com M e NP maiores que 0, ou seja, M e NP começam no 1. Né? Veja o seguinte, como eu usei letras diferentes aqui, ó, AN, BM, CP, tá? Eu quero dizer o seguinte, né, que não existe dependência entre os símbolos A, B e C, porque eu usei letras diferentes. Então, eu posso ter uma certa quantidade de As, eu posso ter uma quantidade de Bs diferente ou igual uma quantidade de As, né, e uma quantidade de Cs, né, que pode ser diferente ou igual a A, diferente ou igual a B. Né? Por quê? Porque M e NP são números independentes, então é por isso que eu uso essa notação aqui. Né? E M e NP eles começam com 1. Tá? Então, para a solução, a gente observa que não há dependência entre os símbolos A, B e C, pois usamos letras diferentes para as potências dos mesmos. Né? Então, nós vamos criar 3 símbolos não terminais, né? Azão, Bzão e Czão. Tá? De tal forma que Azão irá dar origem aos As, né? Bzão irá dar origem aos Bs e Czão irá dar origem aos Cs. Né? Então, inicialmente, a gente vai ter essa regra de produção aqui, né? S leva em A, B, C, né? Que a gente vai chamar de 1. Tá? Agora, a gente precisa que o A produza um certo número de Azinhos. Né? Então, esse número não pode ser 0. Né? Então, se eu quero produzir um único A, por exemplo, né, eu vou aplicar essa regra aqui, ó, Azão levando em Azinho, Azão, né, e depois eu vou aplicar Azão levando em Epsilon. Né, porque, veja, né, se você quer produzir apenas um A, você aplica a regra 2 seguida da regra 3. Né, então você vai ter Azão levando em Azinho, Azão, ou seja, Azinho, Epsilon, Epsilon concatenado com Azinho dá Azinho, né? Então, você, a partir do Azão, você gerou um único Azinho. Né? Se você quiser gerar 2 Azinhos, né? 2 Azinhos, o que você faz? Você aplica a regra 2 2 vezes, né? E depois aplica a regra 3. Então, você aplica a regra 2 uma vez, né? Aplica novamente a regra 2, o Azão aqui vai gerar Azinho, Azão, né? E, finalmente, o Azão vai gerar Epsilon usando a regra 3 aqui, né? Isso daqui vai dar origem à cadeia Azinho, Azinho. Tá? E assim eu gero qualquer número de As que eu quiser. Tá? Então, eu aplico M vezes a regra 2 e uma vez a regra 3. Aplicando M vezes a regra 2, eu gero M Azinhos. Né? Então, veja aqui o símbolo mais, que eu apliquei pelo menos uma vez. Né? Uma regra de produção aqui. Tá? Aqui as derivações elas são todas em um único passo, né?
com exceção dessa última aqui. Veja que essa última aqui, ó, ela é interessante. Por quê? Né? Porque daqui para cá eu não apliquei nenhuma regra de produção, porque aqui é a cadeia vazia, tá? Então, essa regra de produção aqui, esse símbolo aqui, né, setinha asterisco, muitas vezes não é só para você repetir a cadeia, é para você enfatizar, tá? Que a cadeia vazia, por exemplo, concatenada com qualquer cadeia, dá a cadeia, né? Certo? Então, não seria correto você usar desse passo daqui para cá, você usar só a setinha. Você tem que usar a setinha asterisco, porque aqui tem a cadeia vazia, tá, gente? Então, aqui você tem que usar a setinha asterisco. Não é correto você usar a sua setinha, porque daqui para cá você não aplicou nenhuma regra de produção, ok? Mesma coisa daqui para cá, você não aplicou nenhuma regra de produção, você simplesmente concatenou a cadeia vazia com a cadeia. Então essa é mais uma utilidade da setinha asterisco, tá? E aqui a setinha mais significa o quê? Significa que você aplicou pelo menos uma regra de produção, ou seja, M vale pelo menos 1. Depois daqui para cá, né? Daqui para cá, você aplicou a regra azão levando em epsilon, aplicou a regra 3, concatenou a M com a cadeia vazia, isso daqui te deu a M, tá? A mesma coisa você pode fazer com B e com C, tá? E aí, dessa forma, você vai ter a gramática G2, que ela vai ter essas regras de produção aqui, e ela vai gerar a gramática AMBNCP, ok? Vamos a mais um exemplo, né? Aqui nós temos uma gramática G2, né? Com essas regras de produção aqui, que eu numerei para poder me referir a elas, tá? E eu quero saber qual a linguagem gerada por G2. Bom, quando você tem um problema desse tipo, é interessante você pensar na menor cadeia que a gramática pode gerar. Então, por exemplo, para gerar a menor cadeia, eu vou começar com uma regra de produção que expande menos. No caso, eu tenho duas regras de produção para S, essa é o símbolo inicial. Então, inicialmente, eu posso escolher qualquer uma dessas duas, eu vou escolher a regra 2. Tá? Então, escolhendo a regra 2, tá? Eu vou ter que S deriva Azinho, Bzão, Czinho. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar a regra Azinho, Bzinho, leva em Azinho, Bzinho. Essa regra, tá? Azinho, Bzinho, leva em Azinho, Bzinho, é a regra 4. Tá? Então, eu apliquei aqui a regra 4. Né? Então, esse Azinho, Bzinho aqui, eu vou substituir por Azinho, Azinho, B maiúsculo aqui, eu vou substituir por Azinho, Bzinho. E agora eu vou substituir Bzinho, Czão por Bzinho, Czinho. E Bzinho, Czão, levando em Bzinho, Czinho, é a regra 6. Então, daqui para cá, tá? Eu vou usar a regra 6. Tá? Então, veja que S gerou ABC ou A1, B1, C1. Tá? Então, ABC é a menor cadeia que S pode gerar. Ok? E se eu começasse, então, agora pela regra maior, né? Pela regra 2, né? Depois seguida da regra 1. Como é que ficaria a cadeia? Então, eu aplico a regra 2 aqui, né? Depois eu aplico a regra 1. Então, daqui para cá eu apliquei a regra 2, daqui para cá eu vou aplicar a regra 1. A regra 1 vai trocar S por ABC. Então, vai ficar AA, BC, BC. Ou, né, AA, BC ao quadrado. Tá? E daí? Bom, daí eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou olhar essa cadeia aqui e vou aplicar a regra que inverte o Czão com Bzão, né? A gente tem uma regra, né, que é CB, C maiúsculo, B maiúsculo, né? C maiúsculo, B maiúsculo, leva em B maiúsculo, C maiúsculo, né? Que regra é essa, professor? É essa regra aqui, ó. É a regra 3. Tá? Então, a regra 3, ó, troca C maiúsculo, B maiúsculo por B maiúsculo, C maiúsculo. A regra 3. Ok? Então, se eu verifico que eu tenho uma cadeia aqui no meio, ó, que a gente pode chamar de alfa, né? Aqui a gente pode chamar de gama e delta, né? Tem depois aqui, né? Mas aqui a gente tem um alfa aqui no meio, que é CB. Esse CB eu vou trocar por BC. Né? Então, eu vou ficar com a cadeia AA, B, B, C, C. Tá? Bom, agora o que eu fiz? Ó? Eu ordenei os Bs e os Cs, né? Então, ó, essa regra aqui, ó, Azinho, Bzão leva em Azinho, Bzinho, né? É a única regra que permite que eu saia desse estado aqui, né? Dessa cadeia aqui. Por quê?
Porque se eu não aplicar essa regra aqui, ó, azinho, bezinho, leva em azinho, azinho, bezão, leva em azinho, bezinho, eu não consigo aplicar nenhuma outra. Vocês podem até tentar aí depois, tá? Então, pausa o vídeo e tenta aplicar uma outra regra aí, você vai ver que você não vai conseguir. A única regra possível de ser aplicada é essa daqui. Então, aplicando essa regra aqui, eu tenho que azinho, bezão, vai ser substituído por azinho, bezinho, certo? Agora eu vou substituir bezinho, bezão por bezinho, bezinho. Veja que também é a única regra que eu consigo aplicar nessa cadeia aqui, né? Bezinho, bezão vai virar bezinho, bezinho, tá? Aí eu aplico uma única vez a regra bezinho, cezinho. Bezinho, cezão, leva em bezinho, cezinho, tá? Então, bezinho, cezão, leva em bezinho, cezinho, tá? E cezinho, cezão vai levar em cezinho, cezinho. Eu vou gerar a cadeia A2, B2, C2, como vocês podem verificar aí, ok? Então, agora você já suspeita, né, que a linguagem gerada por essa gramática, tá, é do tipo AN, BN, CN, tá? Então, vamos fazer agora mais uma derivação, tá, de cadeia aí para a gente se convencer disso, né? Então, vou pegar aqui essa primeira regra de produção, só que eu vou aplicar ela duas vezes, tá? Então, aplicando essa regra duas vezes, eu vou substituir, ó, primeiro o símbolo inicial por ASBC, depois o símbolo S por ASBC, certo? Muito bem. E aí eu vou aplicar nessa forma sentencial aqui, né? Eu vou aplicar essa forma sentencial aqui, eu repeti aqui para vocês, tá? Então veja, ó, AASBC, BC, AASBC, BC. Repetir essa cadeia aqui, tá? Então o que eu vou fazer agora? S vai levar em azinho, bezão, cezão, tá? Que é a segunda regra de produção, né? A primeira regra eu apliquei duas vezes, a segunda regra eu apliquei uma vez. Eu gerei a cadeia A ao cubo, BC ao cubo, né? Então, porque eu tenho BC, 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 BC ao cubo, tá? Muito bem. O que eu vou fazer agora, né? Novamente, eu vou aplicar a regra que comuta CB por BC. Então, você vê que eu tenho a primeira comutação aqui, né? Então, eu tenho, ó, peguei aqui a cadeia A ao cubo, BC ao cubo, né? A ao cubo, BC ao cubo. E eu escrevi de maneira completa aqui, né? Então, no meio dessa cadeia aqui, né, eu tenho a cadeia CB que eu vou trocar por BC, né? Então, você verifica aqui que eu tenho BB, CC, BC. Agora aqui, eu vou repetir essa cadeia aqui, né? Só repetir aqui, tá? E agora aqui nessa cadeia eu vou trocar CB, né, por BC. Então, eu troquei CB por BC, né? Eu ainda tenho um outro CB aqui, que vocês podem ver, tá? E eu vou trocar esse CB por BC. Fazendo isso, eu tenho AA, BBB, CCC, certo? Então, eu ordenei aí os Bs com os Cs, né? E eu posso aplicar as demais regras agora. Então, vamos lá. A próxima regra que eu vou aplicar vai ser azinho, bezão, levando em azinho, bezinho, tá? Essa regra eu vou aplicar apenas uma vez aqui, ó, né? Azinho, bezão vai levar em azinho, bezinho aqui, certo? Depois eu vou aplicar várias vezes a regra bezão, bezinho, bezão, levando em bezinho, bezinho, ó, né? Então, apliquei uma vez aqui, né? Apliquei depois aqui de novo, tá? Agora eu vou aplicar apenas uma vez a regra bezinho, cezinho, bezinho, cezão, levando em bezinho, cezinho. Aplico apenas uma vez aqui, tá? Então, apliquei uma vez aqui. E depois eu vou aplicar várias vezes a regra cezinho, cezão, levando em cezinho, cezinho. E aí eu termino com a cadeia S, com a cadeia A ao cubo, B ao cubo, C ao cubo. Ou seja, S derivou com zero ou mais derivações. Aqui está errado, tá? Tem que ter um asterisco aqui. A ao cubo, B ao cubo, C ao cubo. Ou mais, né? Ou asterisco ou mais aqui, tá? Então, veja que você achou a linguagem gerada por G2, né? Como é que você achou essa linguagem, né? Você aplicou a regra 1 n-1 vezes, né? Gerou essa cadeia aqui, né? Depois, você aplicou a regra 2, né? Gerou a n bc elevado a n, como você pode ver nos exemplos anteriores, tá? Aí você aplicou
a regra 3, né, aqui ele está falando que ele consegue aplicar a regra 3 n-1 vezes, tá? Eu apliquei mais vezes do que n-1, né, mas a regra 3 é para inverter os b's e os c's. Então, aplicando a regra 3 aí, o certo número de vezes, você vai obter a n, b, n, c, n, tá? Aí você vai aplicar a regra 4 vai transformar azinho, bzão em azinho, bzinho, então vai aparecer um bzinho aqui. A regra 5 você vai aplicar n-1 vezes, né? Você vai transformar todos os bzões em bzinhos. Você vai aplicar a regra 6 para transformar bzinho, czão em bzinho, czinho, tá? E vai aplicar a regra 7 para transformar todos os czões em czinhos, tá? Então, com isso, você prova, né, que a gramática apresentada ela produz a linguagem ANBNCN, ok? Então, aqui cabe algumas observações, né? Vale observar qualquer outra combinação de aplicações, né? Combinação de aplicações aqui. De regras de produção, embora seja permitido, não chegará a nenhuma sentença de linguagem, que é uma cadeia formada apenas de símbolos terminais, tá? A cadeia azinho, azinho, bzinho, czinho, czinho, né, é uma sentença da linguagem. Por quê? Porque o símbolo inicial deriva a partir da aplicação de 0 ou mais regras de produção, essa cadeia que contém apenas símbolos terminais. Tá? E azinho, azinho, bzinho, bzinho, czinho, czinho pertence ao fecho do alfabeto. Tá? A cadeia azinho, azinho, bzão, bzão, czão, czão é uma forma sentencial da gramática G2, porque se deriva essa forma sentencial aqui. E essa forma sentencial pertence ao fecho do vocabulário. Já essa cadeia aqui, né, azinho, azinho, czão, czão, bezinho, bezão, bezão, não é uma forma sentencial produzida por G2, uma vez que essa cadeia, né, essa forma sentencial, né, que está escrito cadeia está errado, né, não pode ser obtida de S por meio de derivações, tá certo? Então, com isso, a gente termina essa aula de hoje, tá? Na próxima aula, a gente vai falar sobre tipos de gramática e a classificação de Chomsky. Então, até a próxima aula.